paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Já convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Graças a Deus, estamos aqui para mais um culto de intercessão, um culto de oração. E eu tenho certeza que o nosso Deus já faz presente nessa noite aqui. Estamos na fonte, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Estamos na fonte. É daqui que sai nossa vitória. É daqui que saem nossas bênçãos. É um culto difícil de vir, né? Mas estamos aqui porque Deus tem cuidado de nós e tem escolhido nós para estar aqui nessa noite. Amém? Todos acharam? Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes evocou o nome de Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, e que seja comigo a tua mão e me preserve do mal de todo mundo, que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe foi pedido. Até aqui, irmão, poderia sentar. Irmãos, lendo essa passagem, isso aqui é genealogia pura. Só fala fulano gerou fulano, né? E muitas vezes nós passamos por esses versículos porque é difícil de ler. Quando começa a falar de nome, às vezes dá uma preguiça. Mas nesse nome aqui, chegando no capítulo 4, o escritor interrompe o que estava escrevendo e fala sobre Jabes. E eu fico pensando, em algumas partes da Bíblia, muitas vezes o escritor, que nem lá em Gênesis também tem uma parte assim, que muitas vezes o escritor para e cita um nome. Irmãos, todos os nomes que está aqui é importante, porque o nome dele está na palavra do Senhor. Só que aqui fala que Jabes foi o mais ilustre. E eu vendo a passagem do Senhor aqui, o significado do nome de Jabes. Jabes no hebraico, Yabetes, procedente de uma raiz não utilizada, significa afligir, pensar, com dores dei à luz, aquele que causa dor. Eu olhei nessa passagem aqui, essa criança nasceu, naquele tempo, até eu estava pensando esses dias, um certo tempo atrás, quando eu ia ler o Velho Testamento, eu pensava, gente, a Bíblia é muito machismo, né? Muito machismo. Mas olhando essa passagem aqui, naquele tempo, era um tempo que não havia policial, não havia guarda. Quem guardava as fazendas, quem cuidava das ovelhas, quem cuidava da cidade, eram os filhos homens. E eu fico pensando, quando essa mãe engravidou para ter esse filho, o que passou na cabeça dela, na cabeça do marido, já começou a pedir a Deus um filho homem, e Deus lhe concedeu um filho homem. Só que no parto ela passou por muito problema. E naquele tempo era que, se por acaso fosse nascer uma criança que fosse colocar em risco a vida da mãe, que escolhia a mãe. E com ele não foi diferente. No dia de nascer ele estava ao contrário. E o que a história nos passa é que tinha que escolher entre a mãe e o filho. E pelo que eu vi na história, eles pegam e tiram esse menino, e esse menino se quebra todinho, nasce torto, com deficiência física. Por isso a mãe dele coloca: com dores dê à luz. Agora eu fico imaginando, imagina, uma criança nasce, leva lá para a mãe, porque naquele tempo as crianças normalmente tinham um nome que já era o seu significado. Agora imagina uma criança com esse nome, com dores dê à luz, tristeza. Uma criança dessa não tinha amigo, não tinha... Eu lembro quando eu era criança, eu ia na cidade vizinha, onde morava minha avó, e ali tinha um deficiente. Ele se arrastava na cidade toda, porque muitas vezes a gente são mal instruídos. E ali, o que acontece? Aí eles falavam assim: se você não comportar, a gente vai levar você pro doidinho. E assim eu vejo a vida desse menino,
Todo mundo via ele como louco, não tinha amigo. Só que depois, quando eu cresci, eu fui conhecer esse rapaz. Era um rapaz super inteligente, ele simplesmente tinha uma deficiência. E na vida dele eu fico imaginando, quem queria ser amigo de uma criança daquela, que parecia, era muito feia, andava torto. Aí ele cresce, não arruma namorada. Ninguém quer ser amigo de uma pessoa dessa. Imagina, se dentro de casa já o rejeitava, imagina lá na rua. E eu também vejo nós, irmão, nós também era desse jeito. Quantas vezes nós fomos rejeitados lá na rua, no mundo? Quantas pessoas olhavam para nós e falavam, não, aquele lá não quero não. E muitas vezes no dia de hoje é assim por nós ser crente. Só que Jabes cresce e ele conhece o Deus de Israel. E lendo essa passagem, aqui na Bíblia só tem esses 2 versículos que citam o nome dele. Em outra parte fala Jabes, mas é o nome de uma cidade de Judá. Só tem esses 2 versículos que falam o nome de Jabes. Porque quando ele cresce, ele conhece o Deus de Israel e começa a invocar. E eu fico olhando na vida dele, quando ele conhece um Deus de Israel, um Deus que fala com ele, um Deus que ele começa a conversar. Ele começa a orar e pedir esse Deus, invocar ele. Todo dia estava lá. E nós também era assim, irmãos. Quando nós estava no mundo, nós não tínhamos amigo. Muitas vezes fomos desprezados, mas nós conhecemos a Deus, que todo dia ouve as nossas orações. E assim Jabes começou a falar com Deus. Aí Jabes já tinha um amigo. Ele tinha nosso Deus como amigo. E ali ele pegou aquela amizade e começou a conversar. E na palavra de Deus aqui fala que Deus concedeu todos os pedidos de oração. Só que aqui não cita quanto tempo foi. Essa amizade durou por muito tempo. Eu imagino que ali alguém falava para ele sobre o Deus de Moisés, que Moisés pedia e Deus resolvia. E ali ele começou a ter uma esperança. Aonde já não tinha esperança, aonde todos desprezavam, ali começou a nascer uma esperança no coração dele. E ali ele começou a ter uma amizade com Deus, uma amizade fiel com Deus. E aqui fala que ele começou a pedir a Deus. O primeiro pedido que ele pediu a Deus foi que Deus abençoasse ele. E ele começou a pedir a Deus que abençoasse. Aqui ele faz 4 pedidos urgentes. O primeiro é que Deus abençoasse ele. E na palavra de Deus fala que Deus abençoou. Irmãos, quando nós estamos com amizade com Deus e nós pedimos a Deus que nos abençoe, eu acho que isso é a oração de nós todo dia: Senhor, me abençoe. O segundo pedido que ele pediu para Deus foi que Deus alargasse as fronteiras dele, que Deus abrangesse. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala: Deus, me dá mais opção, me dá uma forma de fazer alguma coisa. A primeira coisa, quando fala em fronteira, a gente pensa em terra, em ovelhas, em coisas materiais. Mas aqui não, aqui eu vejo ele pedindo, às vezes, uma amizade, uma oportunidade que às vezes ele nunca teve. E ali, imagina a vida que ele vivia. A minha mente começa assim, eu começo a pensar, começo a viajar nessa história. Assim penso eu, que ele ali no quartinho, muitas vezes rejeitado pela mãe, pelo pai, pelos irmãos. Muitas vezes ele entrava ali dentro, começava a pensar. Eu vejo ele mais como uma pessoa que sonhava, uma pessoa que ficava sozinha. E ali ele fala: meu Deus, o Senhor que é o Deus de Moisés, me dá mais opção na minha vida, alarga minhas fronteiras. E Deus concede esse pedido para ele. O terceiro pedido é que Deus fosse com ele. Irmão, muitas vezes, se Deus nos abençoar, se Deus abrangir o nosso horizonte, mas se Deus não estiver conosco, muitas vezes isso acontece. Deus nos abençoa, nos dá opção, só que chega um ponto que nós deixamos Deus para trás. Mas ali ele pediu que Deus estivesse com ele. Meu Deus, que o Senhor continue comigo, que o Senhor esteja comigo. Irmãos, essa é uma oração que a gente tem que pedir todo dia, todo momento, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja ao nosso lado. E a quarta, que Ele preservasse do mal. Muitas vezes, irmãos,
que nem está aqui. Muitas vezes, se Deus nos abençoa, se Deus deu mais opção, Deus abrangiu nossas fronteiras, Deus preservou do mal, aí ele pede que Deus ponha as suas mãos sobre ele. Irmãos, eu acho que no primeiro pedido ele não imaginava o tanto que a bênção de Deus ia ser grande para a vida dele. Aí ele fala: meu Deus, põe suas mãos sobre mim. Deus esteja comigo. E aqui no final do versículo que fala que Deus concedeu o pedido para ele, e ele foi o mais ilustre. Irmãos, uma coisa que me chama muita atenção nesse versículo, que aqui não tem nenhuma palavra espetacular, uma oração, que muitas vezes você pode falar assim, com essa oração que Deus ouvia a minha oração. Mas o que eu quero falar para os irmãos nessa noite, é que Deus, que conhece o profundo do nosso coração, e conhece o profundo da nossa alma, Ele sabe o que nós precisamos. Quantas vezes na nossa vida a gente começa a orar, por coisa que muitas vezes nós nem precisamos. Um tempo desse eu comecei a orar em favor de uma causa, e eu até pedi à igreja que me ajudasse em oração. O Espírito Santo falou comigo assim: a igreja vai te ajudar em oração, mas é você que tem que pagar o preço. É você que tem que pagar o preço. Irmão, tem causa que Deus coloca em nossa vida, que não é nosso vizinho que tem que pagar o preço. Ele vai nos ajudar em oração, mas nós vamos pagar o preço. Irmãos, quantas vezes nós oramos? Quantas vezes nós oramos até por orar? Aquela hora que a gente acorda de madrugada, meio dormindo, a gente ora às vezes até meia hora. Mas será que a nossa oração está sendo de alma, de corpo, de espírito? Aquela oração que comove o coração de Deus? Eu vejo pelos olhos da fé aqui essa oração em Jabes, um homem que nasceu para ter uma vida derrotada. Irmãos, na vida desse homem aqui, ele não tinha nem que pensar, que nem um dia a gente estava conversando com a irmã Luciana. Quantas vezes na nossa vida a gente programa tanta coisa, a gente começa a planejar, a gente estuda, faz tudo certinho e alguma coisa dá errado, mas ele não teve opção, tudo já começou errado. Mas o dia que ele conheceu o Deus de Israel e teve uma oração do fundo do coração, do fundo da alma, Deus mudou a história dele. Deus mudou a história desse homem. E eu fico vendo, irmãos, muitas vezes, começando por mim, a gente tem que mudar a maneira de orar, porque o nosso Deus é um Deus que vê o profundo do coração, a profunda necessidade. Mas muitas vezes, quando a gente começa a invocar o nome de Deus, a gente começa muito mole e começa a dizer: Senhor, abençoa aquele parente meu que está doente. Irmãos, a gente tem que sentir a dor que ele sente, a gente tem que sentir o que ele sente, para Deus mudar a situação. É que nem eu estava falando um dia, que muitas vezes a gente quer algo, mas não quer pagar por aquele algo. Muitas vezes a gente está orando por uma situação, mas Deus quer mais, Deus quer que a gente pague o preço. Muitas vezes a gente quer andar quer andar com um carro placa amarela, mas você está pagando por uma bicicleta. Deus quer que a gente pague mais, Deus quer que a gente tire do fundo da alma. Eu fico imaginando Jacó, quando ele está ali com o anjo, e o anjo chega, ele segura aquele anjo, irmão. Se ele não segura aquele anjo e não deixasse ele embora, ia ser só mais uma oração, a presença de Deus, e ele sentia a mesma coisa, mas ele queria a bênção dele. Mas naquela manhã o anjo pega e diz para ele: me solta, porque o dia já está clareando. Ele fala assim: eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Irmãos, ele ganhou aquele anjo pelo cansaço. Se ele não pegasse daquela maneira, ele não teria sido abençoado. Irmãos, será que nós estamos pagando o preço? Ou será que muitas vezes, é que nem eu estava conversando essa semana com a minha esposa, muitas vezes a gente tem uma atividade na igreja, a gente precisa de algo do Senhor: Senhor, me abençoe nesse dia. Nessa semana a gente ora, a gente jejuma, até Deus pensa assim: agora vai. Mas naquela semana muitas vezes a gente até vem aqui, Deus derrama do seu poder, aí na outra semana, aí a gente já está mais tranquilo, aí a gente já não lê a Bíblia, a gente já não chega na igreja, já não dá aquele glória, já não está. Irmãos, isso chama barganha também, isso chama troca, isso chama querer trocar as coisas com Deus. A gente tem que ser todo dia
e está todo dia no mesmo pensamento, todo dia ligado com Deus, querendo mais e mais, cada dia buscando o reino de Deus, como se fosse o último dia. Porque o que essa história desse Jabes, desse homem me passa, que muitas vezes o mais importante não é o começo, muitas vezes o mais importante não é quando você começa. Porque se esse homem tivesse tido uma vida boa, tivesse tudo ocorrido da maneira certa desde o começo, o nome dele poderia ser só mais um nesse livro, poderia ser só mais um na palavra de Deus aqui. Mas não, Deus queria mais para ele. Então nós devemos glorificar pelas lutas que vêm, porque é ela que nos aproxima de Deus, é ela que nos leva para perto dele. Muitas vezes dói, irmãos, muitas vezes dói. Esses dias eu estava orando e comecei a falar com Deus. Falei, meu Deus, tem misericórdia. Minha família, quantas pessoas doentes? Isso não é possível, Senhor. O que o Senhor pode fazer? Ele falou, o que eu posso fazer eu já estou fazendo. Paga o preço, paga o preço, paga o preço que eu estou aqui para fazer. Se a gente for olhar na história, irmãos, se a gente fosse conformar, se ele fosse conformar como às vezes, muitas vezes a gente conforma, ele tinha envelhecido, morrido, aleijado, apesar que na palavra de Deus aqui não está escrito que ele foi curado. Deus fala que ele foi o mais ilustre, que ele foi o mais importante daquela geração. Muitas vezes Deus nos abençoar não é resolver aquele problema que muitas vezes a gente pede. Muitas vezes aquele problema é só um motivo para a gente estar mais perto de Deus. Por isso que muitas vezes a gente não pode se fixar só no assunto, meu Deus, me abençoa assim, me abençoa assim. A gente tem que pegar e entregar na mão de Deus e fazer o mais difícil, descansar e deixar na mão dele, porque ele tem cuidado de nós. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama. Então, irmãos, nessa noite, eu sei que é difícil, eu sei que aqui todo mundo passa por luta, mas essas lutas são para o nosso crescimento, essas lutas são para amanhã. Nosso crescimento espiritual está acima de tudo. Então vamos continuar, irmãos, vamos continuar com esse espírito de invocar esse Deus todo momento, e saber que tem situação que só Ele muda. Se Ele quiser, Ele muda, porque tudo que for para glorificar o nome de Deus, ou para que for para engrandecer o nome de Deus, se for da vontade dEle, Ele vai fazer. Estamos aqui nessa noite com o coração aberto para adorar. É que nem eu estava pensando esses dias. Você chega no mercado, muitas vezes uma garrafa de água é ruim, mas eu prefiro ir na fonte. Eu prefiro estar aqui nessa manhã, nessa noite, evocando esse Deus, aquele Deus que tem cuidado de mim, o Deus que cuidou de Jabes. Hoje, quando eu vejo esse nome Jabes, eu já não consigo ver esse nome como aquele que trouxe dor. Eu vejo aquele que invocou o Senhor e Ele ouviu, aquele que o nome dele foi colocado na Bíblia porque ele orou. O nome dele está aqui só porque ele teve uma amizade com Deus, uma amizade muito íntima. Então, irmão, nessa noite, uma quarta-feira, um dia cansativo, muitos trabalharam, todo mundo cansado, mas nós estamos aqui no objetivo de invocar esse Deus, que é o nosso amigo, é quem tem cuidado de nós, e aquele que tem feito, irmãos. Não pensa que nós estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Por mais que muitas vezes a luta está grande, Deus está do seu lado, cuidando de você, e falando assim, meu filho, muitas vezes você até pensa que eu não estou aqui, mas se eu não estivesse aqui, você não conseguiria nem se levantar, você não conseguiria nem estar aqui nessa noite. Eu tenho te sustentado. A mim Ele tem feito assim, irmãos. Deus tem me sustentado de uma tal forma que muitas vezes, quando eu olho o dia de ontem, eu começo a pensar: grande é meu Deus, maravilhoso é Ele, grandes coisas Ele tem feito por nós, irmãos. Isso é motivo de nós glorificar e estar na presença dEle, e que nessa noite nós possamos orar e colocar cada causa que está aqui nesse papel de intercessão como se fosse a nossa causa, sentir as dores, sentir as dores para quem a gente está orando, para que Deus venha realizar e fazer, porque muitas vezes é milagre, só Ele faz, mas Ele faz, em nome de Jesus. Que eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, amém, irmãos?